Muito boa noite, queridos amigos, ouvintes, espectadores. É uma alegria retornar a este espaço, estar aqui novamente com vocês, com a Cavile, a nossa casa virtual Luz Espírita, para darmos continuidade àquelas reflexões que iniciamos a respeito da coleção Fonte Viva de Chico Xavier e de Emmanuel. Vamos começar o nosso trabalho de hoje com uma breve oração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com muita humildade, com muita gratidão no coração, para agradecer o momento que nos oferece, este momento de reflexões onde estes ensinamentos poderão trazer alguma melhoria para a nossa vida. Ao mesmo tempo em que agradecemos o momento, a vida, a família, a saúde, também queremos suplicar-lhes a proteção, Senhor, a coragem, a fé, que nos seja aumentada significativamente, a esperança, porque estamos num momento de pandemia e que isto muito nos é exigido. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Então, meus queridos, nos comentários da coleção Fonte Viva, nós iniciamos pelo livro Caminho, Verdade e Vida. É ali que nós estamos comentando item por item, a fim de que aquelas reflexões possam nos trazer auxílio na modificação do nosso comportamento individual e coletivo, a fim de que encontremos soluções nestas provas que estamos vivendo, nas dificuldades e sofrimentos do dia a dia. Então, o item 5, que é o que nós veremos hoje, fala sobre bases e inicia com uma reflexão, uma exortação, um diálogo entre Pedro e Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. E é mais ou menos assim. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Deste enunciado, Emmanuel comenta no livro. Abre aspas, e é assim. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda dos seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, Jesus continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sentimos que pisaremos sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas daquelas que nós comumente utilizamos. Alguém que pode proporcionar leveza aos nossos pés espirituais para que marchemos de modo diferente na nossa senda evolutiva. Tudo se renova e a criatura compreende que
não fora essa a intervenção maravilhosa de Jesus, e não poderíamos participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimentemos novas responsabilidades no caminho e desejemos corresponder à expectativa divina, rogando a Jesus que lave os nossos pés, mas também as nossas mãos e a nossa cabeça. Então essa é a reflexão de Emmanuel. E para que possamos entender o enunciado de João e a reflexão de Emmanuel, é necessário que nós entremos no contexto, situemos o contexto daquele momento em que Jesus proferiu aquelas palavras a Pedro. E para isso precisamos ler todo o capítulo 13, versículos 1 a 20, onde é narrado sobre a última ceia de Jesus e seus apóstolos, pois foi nela, naquela quinta-feira das despedidas e revelações, que se inseriu o lava-pés. E também os ensinamentos e instruções finais de Jesus aos apóstolos. Foi ali que Jesus procurou mostrar-lhes a extensão do seu amor por todos e de seus ensinamentos antes de deixá-los. Então, em determinado momento, mostrou-lhes o que significava para ele o termo o servo. O que significava tornar-se o servo. E fez isso na simbologia do lava-pés. E também mostrou que eles deveriam servir uns aos outros, dando sentido àquelas palavras que estão lá em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Jesus os instruía sobre a humildade como sentimento de elevação e com capacidade de, em a praticando, eles e todos que a praticassem alcançarem o reino de Deus, como está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Tudo isso, meus queridos irmãos, justifica a análise inicial de Emmanuel, que diz: na resolução do mestre ao lavar os pés dos discípulos, há uma demonstração sublime de humildade cientificante. E prossegue dizendo: pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Dizemos nós que a humildade, a expressão pobre de espírito, é a base do ensinamento do Mestre, no capítulo das bem-aventuranças dentro do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. É referido pelos estudiosos dos ensinamentos do Mestre, como por exemplo Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, sobre as bem-aventuranças, que elas representam a subida vibratória da evolução do ser humano, estando na sua base a humildade. Então, todo o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado à exaltação da humildade e um combate sistemático do orgulho. Precisamos pisar sobre novas bases para adquirirmos leveza espiritual, como refere Emmanuel.
Caso contrário, não poderemos participar do banquete da vida real, da verdadeira vida, da vida espiritual. Foi isso, meus irmãos, que Pedro não entendeu quando Jesus procurou lavar os seus pés. Precisou ser admoestado de que então não teria parte com ele. Ou seja, não comungaria dos mesmos objetivos de Jesus em relação à vida eterna. Para eles, não valeria o ensinamento praticado pelos fariseus e saduceus através dos seus escribas, onde era tradicional que os servos e os escravos lavassem os pés dos seus mestres. Por isso, Pedro perguntou, meio que assustado: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus lhe respondeu: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Mas só isso não chegou. Pedro se negou. Não, nunca lavarás meus pés. Jesus então respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Refeito, Simão Pedro disse: Então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Ao que Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo, Pedro. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 10 a 11. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, toda a base dos ensinamentos de Jesus começa na humildade, como disse Lacordaire nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele, discorrendo sobre orgulho e humildade, disse o seguinte, abre aspas: Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do corpo. Lembrando Jesus e sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. Segue o Espírito benfeitor mais adiante e diz: Todos vós que sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não se achais isentos de culpas e de erros. Isso é caridade, mas igualmente é humildade. Se sofreis calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se é puro o vosso proceder? Não pode Deus vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Mais adiante, Lacordaire faz uma exortação muito séria. Abre aspas. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte a segunda vez à terra para ensinar os homens as leis de Deus que nós esquecemos? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que macularam a sua casa, que era uma casa de oração? E quem sabe, aí se dirigindo a nós, ó homens, se não o renegaremos novamente como outrora, caso Deus nos concedesse essa graça? O chamaríamos, quem sabe, de blasfemador, porque abateria o nosso orgulho de modernos fariseus? E bem possível que fizéssemos percorrer novamente o caminho do Gólgota.
lhe sacrificando. Queridos irmãos, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, não está na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar, de tomar qualquer atitude compreensível em defesa do seu brio pessoal, apenas abençoa. Ensinamento de Emmanuel por Chico, que expressa bem que o Cristo quis ensinar aos apóstolos e a toda a humanidade. Lembremos-nos também, as lições se sucedem, de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca nos caminhos do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, barganhando com Deus. Estes espíritos se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Está lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Que atentemos resignadamente às determinações da lei de Deus. São as expressões da sua bondade, a nosso respeito. Lembremos-nos, sobretudo, que sem humildade os demais degraus da bem-aventurança ficam prejudicados. Não se pode ser resignado, que é o próximo degrau, sem ser humilde. O orgulho não deixaria. Não se pode ser manso e pacífico, que é o próximo, sem ser humilde. A ira e a cólera não deixaria. Não se pode ser misericordioso sem ser humilde, pois misericórdia significa entender a dor, o erro, a falta alheia. A vaidade e o orgulho não deixariam. E assim por diante, até amar a Deus sobre todas as coisas, pois não o faríamos enquanto estivermos, ou não o faremos, enquanto estivermos digladiando, espizinhando, maltratando o nosso irmão de caminhada. Então, humildade é a lição da hora, muito embora nos tenha sido passada há mais de 2000 anos. Ainda não aprendemos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. São os remédios morais para a nossa cura, para o enfrentamento de nossas inferioridades. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, queridos irmãos, a base de toda a nossa evolução como seres humanos não está na rua, não está nos outros, está dentro de nós. Precisa ser praticada, como Jesus fez na simbologia do lava-pés. Exercitar a humildade com tudo e com todos é o nosso aprendizado. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Existem duas formas de enfrentar a vida, de viver a vida, melhor dito. Uma é com orgulho, acreditando que sabemos tudo, e outra é com humildade, reconhecendo que temos muito que aprender. Qual é a sua forma de viver? Fica a pergunta, querido irmão. Então, vamos seguir os conselhos de Luiz Sérgio, um espírito benfeitor, aquele do livro A Hora do Adeus, livraria e editora Recanto, que nos diz o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo é um elixir de humildade que devemos tomar diariamente para que possamos entender a necessidade de sermos humildes. Ele veio para dar ao estudioso
espírita ou cristão o pão de Deus, o alimento para aqueles que o buscam, pois este pensamento de Luiz Sérgio se coaduna com as lições de Emmanuel acima, quando diz: com a mensagem permanente do Evangelho, Jesus continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Este é o nosso recadinho de hoje, sobre humildade, sobre a base, sobre aquilo que devemos edificar a nossa casa espiritual. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção. Muito em breve estaremos juntos novamente. Vamos encerrar a nossa reflexão de hoje com uma breve oração. Serene os vossos corações. Acalmem, relaxem suas cadeiras, limpem suas mentes, coloquem suas águas junto aos aparelhos. Eis que não estamos sozinhos nesses momentos, para que possamos ser abençoados pelos prepostos do Mestre Jesus, e oremos com Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Até mais, queridos irmãos. Melhorar nossa posição e a nossa condição de vida. Nos leva a descobertas, invenções, aperfeiçoamentos da ciência e da nossa inteligência. Nos engrandece e aí, intelectualmente engrandecido, a moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, vem o alimento espiritual. Assim, com muito trabalho, o ser humano está passando da selvageria à civilização. Muito interessante, né, gente? Muito interessante. E ainda dá tempo para a gente contar uma historinha dentro deste processo aqui. Ajuda-te que o céu te ajudará. Um sábio caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa quando encontraram um homem piedoso, ajoelhado, rogando a Deus que o auxiliasse a retirar a sua carroça, o seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, se sensibilizaram e prosseguiram junto do mestre. Mais adiante, outro homem tinha igualmente um carro atolado no lodaçal. Esbravejava reclamando da situação, mas não media esforços para tentar retirar o carro do atoleiro. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo a retirar o carro. Após os agradecimentos, o viajante foi embora feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e nós não o ajudamos. Este era meio rebelde e até braguejava e recebeu apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a sua tarefa.
O outro, embora desesperado pela ignorância, empenhava-se para retirar o veículo do atoleiro, merecendo auxílio. A lição é boa, minha gente, e é esclarecedora, e está dentro do contexto do trabalho, porque muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que parecem insolúveis, nos acomodamos nas nossas súplicas, orando a Deus para que faça a nossa parte, para que resolva a solução dos nossos problemas. Então, a lição nos remete a não basta pedir a Deus, é preciso buscar fazer a nossa parte. Deus nos ajudará sempre quando nós estivermos tentando fazer a nossa parte. Foi por isso que o mestre e os discípulos serviram de instrumentos de Deus para ajudar aquele que tentava fazer a sua parte. Já encaminhando a nossa reflexão para o final, não podemos deixar de homenagear Joana de Ângeles quando ela fala sobre o trabalho. No livro As Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo, no capítulo A Bênção do Trabalho, ela nos ensina o quê? Abre aspas. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as suas imperfeições e disciplina a sua vontade. Fecha aspas. Também é bom a gente lembrar uma citação que nos valoriza e valoriza o trabalho. Ela é de Rodolfo Carigari, no livro As Leis Morais, sobre as 3 realizações que a pessoa alcança no trabalho honesto. O trabalho fortalece o sentimento da dignidade pessoal, torna a pessoa respeitada na comunidade que vive e, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Lembremos sempre, queridos irmãos, que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente de frutos que saciam a sede da alma. É preciso saber o que se busca e por qual porta nós queremos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar, sem inveja do que o outro faz, nem preguiça para fazer, nem descontentamento com o que está fazendo. Lembrando sempre que Deus está sempre trabalhando e Jesus também, pelos seus filhos e pelos seus discípulos. Este é o nosso recado de hoje. Vamos prosseguir valorizando a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos nossos semelhantes. Muito obrigado pela presença junto de nós, pela audiência. Ficamos muito felizes com a participação de todos. Desejamos que todos fiquem muito bem e vamos terminar com uma oração de encerramento, a fim de que o trabalho se feche com o mundo espiritual nos protegendo. Vamos limpar as nossas mentes, serenar os nossos corações, colocar água junto aos nossos aparelhos para que possa ser fluidificada e elevar os nossos corações. Oremos com Bezerra de Menezes. Amados irmãos, prossigamos servindo o Mestre, certos de que quanto mais doarmos em favor dos sofredores,
mais receberemos do alto na forma de amparo necessário às nossas lutas que nos dizem respeito. Sigamos estendendo os braços aos irmãos em prova. Caminhemos olhando para os infelizes, auxiliando-os conforme nossas forças, convictos de que Jesus nos vê e nos conduz nos momentos em que somos chamados aos testemunhos inevitáveis. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja.